Em cima da linha de raciocínio de que o futebol brasileiro não é visto lá fora como outras ligas, a gente presenciou uma Copa do Mundo de clubes inédita em que vários treinadores de times europeus elogiaram os nossos times. A gente falou da soberba, né? Mas também tem um complexo de vira-lata. Sim. Nós somos os extremados. Claro. Nós somos extremados. Coisa de latino mesmo. É o nosso perfil. Mas você se surpreendeu com alguma informação que o Ancelotti chegou trazendo e que vocês... ele sabia disso? O Ancelotti ele chegou com conhecimento, com que tipo de conhecimento a respeito do futebol que é praticado aqui no Brasil? Então, primeiro ele conhecia basicamente tudo sobre os atletas brasileiros, né? Isso aí não só os que lá de fora, como os que atuam lá fora, como os daqui também. Ele sempre acompanhou o futebol brasileiro porque ele sempre nas equipes que ele passou, ele quis, como ele diz, fazer a contratação, né, de jogadores brasileiros. É uma coisa dele desde sempre, desde que ele enfrentava a seleção brasileira lá. Quando ele chega aqui, e que obviamente nesse período ele já estava acompanhando mais, ele chama a atenção da competitividade aqui do futebol brasileiro, da igualdade das equipes, né? E um pouco da intensidade. Ele achou que a intensidade do futebol praticado aqui era menor. É claro que tem. E a qualidade? Não, agradou ele também. Sem dúvida. Agradou, e na nossa lista larga, que a gente chama, nós temos inúmeros jogadores que jogam aqui no Brasil e ele conhece todos. Ele foi a alguns estádios com grama sintética, ele já entendeu? Não. Não, né? Não entendeu porque lá ele não... É algo que eles não estão realmente acostumados. Fica outro jogo, né? Então, ele se surpreendeu com o número de estádios com grama sintética aqui, né? Isso sim, porque na primeira divisão, né? Lá normalmente, isso você tem terceira, segunda, quarta divisão lá. Mas ele se surpreendeu positivamente. E o que comprova isso que eu estou falando é que quando o David, que no início não viria mesmo com ele, porque estava negociando com o Glasgow Rangers, teve o convite do Botafogo, ele prontamente apoiou a vinda. Então, quer dizer, o David não veio porque ele é o treinador da seleção brasileira. O David veio apoiado porque ele acha que é uma liga importante e um clube importante também no Brasil. Então, ele gosta demais daqui, gosta do Rio de Janeiro, enfim. Tá bem. Ele tá bem. Ele tá bem no Rio? Tá bem adaptado. Tá feliz? Só Tá que você feliz, mencionou, isso que eu queria saber antes da gente entrar, né, na questão do David. Qual é a rotina, assim? Eu sei que, na verdade, a gente gostaria muito, né, de ter um Ancelotti aqui nesse Conta e Manda, mas, obviamente, a gente não pode perder a oportunidade de ter você aqui e, justamente, né, você poder contar. Como é que é a rotina dele de trabalho? Assim, como é que é o dia a dia dele? Claro que, né, agora aumenta um pouco mais, porque está se aproximando dos 2 jogos, da convocação, né? A seleção brasileira vai fazer 2 jogos agora na próxima data FIFA. Mas, por exemplo, assim, depois que terminou o último par de jogos das eliminatórias, como é que é o dia a dia dele? Ele vai, bate ponto na CBF diariamente? Isso. Ou não vai? Como é que é isso? Então, é importante também você perguntar, porque é difícil ter o entendimento que nós temos uma rotina. Nós temos um ciclo de convocação que ele inicia no dia seguinte. Nós lá que nem carnaval, né? Ou seja, termina o carnaval, você já pensa no próximo. Isso se chama planejamento e nós chamamos lá como um ciclo, porque ele é contínuo, né? Então, nós temos a identificação, a atualização da lista larga, feita a lista larga, que normalmente gira em torno de 60 nomes, a distribuição da observação, porque a lista larga, quem está na lista larga, tem chances reais de estar numa lista final. Então, você coloca a lupa, aí você tem as observações em loco, em vídeo, a geração dos relatórios, isso é dividido entre todos, certo? Até a nossa rotina de atualização da parte clínica, física, e ele o tempo todo junto conosco, liderando isso, né? Até chegar a data da convocação final, depois a preparação dos treinos e dos jogos, enfim, toda a logística, ele interage o tempo todo conosco. Especificamente nesses 2 casos das 2 últimas, é justamente por conta da mudança dele que ele não ficou o tempo todo conosco, né? Como agora ele está ainda no Canadá finalizando a mudança dele, né? Porque a residência dele é no Canadá, em Vancouver,
Mas ele já está com casa aqui, tudo, já teve com a mulher dele, foi lá buscar o restante das questões, né, dos bens pessoais dele para vir de vez. Mas ele fica conosco de manhã até o final da tarde, participando de tudo. Porque ali na CBF, no Departamento de Seleções, nós temos um ou mais representante de cada um dos setores. Então nós temos o Cristiano Nunes na preparação física, o Guilherme na fisiologia, o doutor André. Então, os analistas de desempenho, a parte de gestão, então, que convocamos os demais profissionais no período da data FIFA. E obviamente que ele, já desde o início no contrato dele, previa que ele moraria no Rio. Os componentes da comissão técnica dele ficam na Europa e vêm no período de convocação. O que facilita para nós nessa reta final por conta das observações das ligas, né, europeias. Sobre o David agora. Então eu queria só tirar mais uma dúvida nessa rotina de trabalho. O olhar do Ancelotti hoje é um olhar totalmente voltado para a seleção principal. Ou ele troca informação com a base? Não, troca informação com a base, colabora com a base. Como é essa troca, então? Poxa, nós estamos no mesmo ambiente. Os treinadores da base, da 15, da 17, da 20, o Ramon, o Dudu e o Guilherme, ficam no mesmo ambiente, claro que em salas separadas, mas é o mesmo convívio nosso, junto com o Branco, junto com, né, o pessoal da base. E essa integração ela é total. Ele manda chamar o outro na sala dele, troca ideia, falando sobre conceitos e tudo. E óbvio que houve o feedback. Mas hoje tem um entendimento dele ou de vocês de que o trabalho que é feito vai ser desenvolvido na principal precisa ser de uma certa maneira replicado na base? Não. Essa linha de produção, não. Ainda não. Ainda não. Isso talvez em uma continuidade do Mister aqui a gente possa desenvolver. Ele já falou sobre isso? Mas é muito curto, porque é diferente de clube. Eu sei. Não, eu digo diferente de clube. Eu acho que clube faz sentido isso. Porque aquele jogador que está no teu sub-20 necessariamente ele vai fazer a transição. No outro, a gente não tem como. E é como a gente faz. Agora vai começar o Campeonato Mundial Sub-20, lamentavelmente, por conta que não é data FIFA, muitos clubes não liberaram seus atletas. Certamente a seleção não vai para lá com a melhor formação, ou com os melhores. Né? E isso não é de agora, já é de um bom tempo. A Sub-17, diferente. Muito provavelmente no Mundial do Catar, salvo uma ou outra exceção, estarão os melhores da categoria, porque eles não ascenderam ao profissional ainda. E a Sub-15 que nós resgatamos agora e que não tínhamos nem treinador até pouco tempo atrás, ela é um laboratório. Ela é de justamente fomentar o futebol ali no Sub-15, conhecer atletas, gerar um banco de dados. Então, assim, a gente está estruturando muito melhor a base agora do que estava, sob uma liderança extremamente positiva que é a do Branco lá. A queda do Edinaldo Rodrigues coincidiu exatamente com a chegada do Ancelotti. Foi um momento assim para você mais tenso na estrutura? O Ancelotti chegou a titubear em algum momento, em meio a essa turbulência toda? Não, ele chega com um presidente apresentado a outro? Não, ele negociou com um e foi apresentado a outro. Perfeito. Titubear, não. Ele foi contratado pela CBF. É claro que... Mas o ambiente pode gerar uma insegurança. Não, mas eu acho que foi bem gerido por todos, sabe? O quanto você ficou tenso? Não, assim, no dia em que nos reunimos com ele em Madrid, na casa dele, e à noite estávamos num jantar, e aí que ficamos sabendo disso, estava eu e o Juan. Nossa. Enfim, mas prontamente nós já recebemos ligações daqui do Brasil. Olha, pessoal, nada muda, segue, toca aí, tranquiliza. Fizeram já uma videochamada com o próprio Ancelotti naquele dia. Então, quer dizer, eu acho que isso talvez tenha possibilitado essa conexão que a gente acabou criando, porque nós fomos até lá, a gente mostrou como era e depois tivemos o aval por parte também da nova diretoria, do Samir, do próprio Fernando Sarney, que estava de Eu fico imaginando a conversa. Não, mas... Carlos, esse nome aqui esquece. Quando você chegar, você vai falar com esse aqui, outro. Não, mas aí é que tá. Por isso que eu tenho que defender uma estrutura profissional em qualquer instituição, né? A verdade é essa. Muda-se o presidente, ou muda-se às vezes até algumas diretrizes, ou muitas diretrizes, mas os profissionais permanecem. Essa é a estabilidade que foi passada
ao Ancelotti naquele momento e que ele acreditou e ele está vendo na prática que está funcionando. E aí, gostou desse corte? Então vai lá no nosso canal, se inscreva, compartilhe todo o nosso material. E aproveita e também vai nas redes sociais da Colibri, o chopp artesanal, nosso parceiro. Vai lá, experimenta o chopp e acompanhe o nosso conteúdo.